Estamos iniciando mais uma conversa com todo o Brasil através da Universidade Leonel Brizola, num tema muito marcante, muito importante para todas as cidades brasileiras. O problema da mobilidade, do congestionamento, do trânsito pesado, não é mais um tema das grandes cidades e das médias cidades. A nova legislação que institui a mobilidade urbana no Brasil, a política da mobilidade urbana no Brasil, proporciona com que todas as cidades acima de 20 mil habitantes tenham até 2015 o seu plano municipal de mobilidade urbana. Para que isso seja colocado em prática, é importante, através dessa nossa conversa, que nós possamos mudar os nossos conceitos, melhorar a nossa cultura de planejamento nas cidades e proporcionar com que cada atitude individual tenha repercussões coletivas. O tema que nós iremos tratar a partir de hoje, que será proporcionado ao longo do ano de 2013 para todo o Brasil, também vem ao encontro do início de todos os mandatos dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos respectivos secretários e dos vereadores, fazendo com que esse tema não seja somente um tema nacional, mas também um tema municipal. Cada município precisa enfrentar essa realidade. E essa realidade nós proporcionaremos, através desta conversa, viabilizando um despertar individual. O tema que nós iremos tratar a partir deste momento é por uma mobilidade humana, da mudança cultural à obrigatoriedade legal. Iniciamos com um despertar, principalmente naquilo que hoje está acontecendo nas pequenas, médias e grandes cidades. A cidade de hoje, ela tem uma característica que na era moderna se trabalha muito, a chamada cidade 3D. A cidade 3D não está somente na tecnologia dos cinemas, nem das câmeras digitais, nem nos óculos que proporcionam uma visão mais ampla em várias fatias, em vários setores daquilo que nós estamos vendo. Mas também a cidade, ela não pode ser o que ela está sendo concebida no dia de hoje. A cidade 3D é a cidade distante, é a cidade dispersa e a cidade desconectada. Quanto mais distante, quanto mais dispersa e quanto mais desconectada for a cidade, pior é a mobilidade que as pessoas proporcionam nos diversos momentos e nos diversos setores da sua vida. No deslocamento da sua casa para o trabalho, do deslocamento da sua casa para o estudo ou do deslocamento do trabalho para o estudo. Estas conexões, quanto mais distantes, mais dispersas elas forem, maior é a ingerência da mobilidade na cidade, proporcionando uma descontinuidade e uma visão muito diferenciada daquilo que o planejamento da cidade proporciona. O maior exemplo disso é quando não há, dentro do planejamento global, uma ação de continuidade. O exemplo que nós estamos vendo é de uma gleba, de um setor da cidade, em que à medida em que os anos vão passando, vários loteamentos vão surgindo. E estes loteamentos, eles vão surgindo de forma isolada, sem a preocupação com o entorno. E principalmente o exemplo que eu trago são dos chamados condomínios urbanísticos, segundo a Lei de Parcelamento do Solo, ou dos chamados loteamentos fechados. Este exemplo é um exemplo muito claro de que quem está dentro do loteamento e necessita de deslocamento para outro local da cidade, é muito difícil não acontecer a não ser pelo automóvel. Nós não podemos nos esquecer que quando a gente trata da área de trânsito, de transportes, nós temos uma ligação muito clara com o meio ambiente. E nós não podemos esquecer que 25% de todas as emissões de gases que ocorrem no mundo provém da área das emissões, da área do trânsito e dos transportes pelos diversos veículos, quer sejam eles individuais ou coletivos. Obviamente que a imagem que vocês estão vendo proporciona
com que esse exemplo superlativizado é o que está acontecendo principalmente nas grandes cidades. Quanto maior são as faixas de rolamento priorizando o transporte individual, maior vai ser a necessidade de continuar construindo novas faixas de rolamento. O exemplo de São Paulo e o exemplo de Brasília são os exemplos mais claros e mais específicos. Aquelas rodovias que ontem tinham 2 ou 3 ou 4 faixas de rolamento, pela concentração de automóveis, principalmente pela mobilidade individual, proporciona que ao longo dos anos estas faixas de rolamento necessitam serem aumentadas. Isso quer dizer, quanto mais se prioriza investimentos de mobilidade no transporte individual, mais ao longo do tempo nós estamos vendo que este destino não está resolvendo a mobilidade das pessoas. Um exemplo disso é de Brasília. Mais recentemente, construída, projetada, introduzindo o automóvel como meio principal de mobilidade na cidade, ao mesmo tempo, este projeto, este planejamento que foi concebido também para o automóvel, hoje está completamente congestionado. Nós não podemos esquecer que nesta relação do meio ambiente também tem interferência, não só no Brasil, mas no mundo todo. Recentemente, em 2012, todo o Brasil e todo o mundo falou a palavra do furacão Sandy por diversas dezenas e centenas de vezes. Nos Estados Unidos, proporcionou àquele país um prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares. O principal motivo de ter ocorrido o que aconteceu lá foi o acréscimo do percentual de graus Celsius no mar. Isso quer dizer, a camada, o efeito estufa, o crescimento do clima no Brasil tem afetado os diversos países do mundo, mais recentemente os Estados Unidos. A preocupação da mobilidade no mundo inteiro veio principalmente no século XIX e no século XX, em que no mundo inteiro houve uma rápida urbanização. O que é o processo de urbanização? É a vinda das pessoas que moravam no campo, que moravam fora da cidade, na zona rural para a cidade. Esta migração das pessoas que viviam no setor primário para a cidade proporcionou uma rápida urbanização. O exemplo mais claro e mais estudado na Europa é o de Londres. Quantas vezes nos bancos escolares nós estudamos sobre as dificuldades de meio ambiente, as dificuldades de saúde e as diversas pestes que ocorreram nas cidades europeias, em função da rápida urbanização e da falta de prestação de serviços públicos para estas respectivas cidades. Em analogia e de outra forma, também ocorreu no Brasil essa rápida urbanização, principalmente no século passado, fazendo com que o Brasil acordasse, num primeiro momento, para o tema da industrialização, num segundo momento, para as chamadas reformas de base, que ocorreu uma discussão muito forte na década de 50 e na década de 60, especificamente no governo João Goulart. Essa rápida discussão não teve uma resposta imediata na década de 50 e de 60 no Brasil. Só proporcionou essa resposta na Constituição de 88, especificamente no artigo 182 e no artigo 183, que fala da política urbana brasileira, mais adiante com o Estatuto da Cidade em 2001 e mais adiante agora em 2012 na Política Nacional da Mobilidade Urbana. Portanto, o Brasil começa a acordar com o tema de pensar e agir cidade somente nas últimas 2 décadas. Isso proporcionou um despertar das cidades e agora, não só um despertar das cidades para a reestrutura da mobilidade, do planejamento da cidade, mas principalmente
para que todos possam se acordar da forma como nós estamos nos movendo na cidade. E planejar o futuro é muito importante, mas tão importante quanto planejar o futuro é organizar o presente. E o serviço público brasileiro, ele ainda precisa ser mais eficiente. A imagem que nós passamos é esta imagem para a comunidade. É a imagem de que o serviço público não é eficiente, que o serviço público não dá a resposta correta, que o serviço público não tem proporcionado o atendimento das expectativas e das necessidades da nossa comunidade. E enfrentar o problema da mobilidade urbana no Brasil é enfrentar um problema fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando nós falamos isso para o Brasil, nós estamos dizendo que cada dia que passa, o trabalhador brasileiro está ficando mais tempo no congestionamento. O trabalhador brasileiro está demorando cada dia mais tempo de deslocamento da sua casa para o seu trabalho. A consequência disso é menos lazer. A consequência disso é menos tempo para ficar para a família. A consequência disso é menos qualidade de vida. Que quando a gente fala de espaço, quando a gente fala de cidade, ela está totalmente ligada à mobilidade, ou melhor, às redes de mobilidade. O livro mais recente que li, fruto de uma tese de um profissional na França, que escreveu sobre a cidade de Paris e das médias e grandes cidades brasileiras, é um livro de Oliver Mongin, chamado A Condição Urbana na Era da Globalização. E a condição urbana justamente provoca para nós e nos remete a 3 tipos de experiências. Primeiro, quando a gente fala de mobilidade urbana, provocado na nossa conversa pela mobilidade humana, nós estamos dizendo que existe uma relação muito grande que nós precisamos distinguir na cidade, a relação do público e do privado. Tudo que é público tem que ser público e coletivo. Não pode ser público e privado. Não pode ser público e individual. Esse conceito tem que estar muito claro desde os bancos escolares, proporcionando com que todos são responsáveis pelo espaço público e que não haja na relação do indivíduo aquele comentário: este problema é um problema da prefeitura, como se ele não fosse a prefeitura. Ou aquele problema é da Câmara de Vereadores ou é do prefeito, como se ele também não fosse responsável pela Câmara de Vereadores ou pelo prefeito. Segundo, é a relação exterior e interior. E terceiro, é a relação do que é pessoal e impessoal. Quando nós falamos de mobilidade, nós estamos dizendo que é uma relação impessoal provocada por uma atitude pessoal. E terceiro, que nas cidades modernas, o que ganha importância são os fluxos. Isto quer dizer, o problema maior não é a distância que tu percorre, mas é o tempo que tu percorre. No centro de muitas cidades brasileiras, a distância que um ônibus ou que um carro percorre é muito inferior que a distância que um cidadão percorre na sua respectiva caminhada. Então, portanto, nas discussões de mobilidade, o que chama a atenção não é a distância percorrida, mas é o tempo percorrido.